Bem-vindos de volta, amigos. Semana passada fiz um vídeo para vocês. Voluntários americanos lutando pela Legião Internacional Ucraniana, ou pela Terceira Brigada de Assalto, ou pelo Azov, pela recém-criada Companhia Internacional ou Batalhão. Vocês gostaram do vídeo e eu tenho mais imagens. Hoje veremos mais combatentes ou voluntários americanos lutando pela Legião Internacional Ucraniana ou pelo Exército Ucraniano, conforme a unidade escolhida. Aliás, a unidade internacional ucraniana mais recentemente criada vem de Azov. Eles criaram um batalhão internacional e o Kiev Independent imediatamente fez uma reportagem sobre isso. É perfeito porque há 2 fuzileiros navais americanos lá, um deles havia deixado as Forças Armadas há 10 anos quando a guerra começou e retornou ao serviço. Não nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América e sim nas ucranianas. Ele trouxe toda a sua experiência como fuzileiro naval e agora está ensinando isso aos combatentes do Azov. Vamos assistir. Esse cara, o nome dele é Uno e eu adoro ele. Ele é muito legal. Uno pode ser um nome estoniano, mas creio que também é usado nos Estados Unidos. Oficial de infantaria. Divirta-se. Aos 23 anos, Uno personifica o típico fuzileiro naval dos Estados Unidos da América. Desde o início de 2022, ele luta sob a bandeira de outro país. Então ele tem 23 anos, mas sinceramente parece mais velho, se comporta como alguém mais velho, sabe? A guerra envelhece você, o treinamento envelhece você. Gosto muito desse cara e acho que ele vai te dar bons motivos para gostar dele também quando falar. Após anos servindo na Legião Internacional na linha de frente, Uno buscava um novo desafio. E quando a lendária brigada Azov da Ucrânia anunciou a formação de um batalhão internacional, o momento não poderia ter sido melhor. Jeitos bobos de morrer. Ela está... Se eu morrer... Fiquei muito assustado, foi rápido. Senti muita dor e isso não é o que amo fazer. Eu tenho muitos arrependimentos. Primeiramente, eu amo o humor em qualquer situação. Eu adoro humor negro, qualquer tipo de humor. Quando passo por situações ruins, faço piada. Amo humor e vejo muitos lados positivos nisso. Ninguém sobrevive a uma guerra sem humor. Pra mim, ele é como um americano de raça pura. Olha aquilo, está disparando uma arma propelida por foguete. Joinha, sem palavras. Isso é uma experiência bem americana e eles levam isso para a Ucrânia. Adoro. Sempre quis ser soldado, já que meu pai serviu no exército e meu avô lutou na Segunda Guerra Coreia e Vietnã. Então, isso meio que já fazia parte de mim, estava no meu sangue, por assim dizer. Todo mundo na minha família meio que já sabia o que ia acontecer conforme eu fui crescendo. E aí com os Pendes era muito aquela vibe do Rambo. Como você chama esse pandana, ou seja lá o que for, com a bandeira da Ucrânia? O avô também lutou na Segunda Guerra Mundial, Coreia e Vietnã. Que diabos, então o pai ficou décadas no exército. Não sei, mas olhando para o temperamento e o jeito como ele se comporta, dá pra ver que vem de uma linhagem militar. Isso é comum na América, mas não tanto na Europa, especialmente nos Estados Unidos. Ouvi dizer que existem essas famílias militares de gerações, avô, pai, às vezes mãe, até mesmo ambos os pais no exército, e a filha ou o filho. Eles também se alistam na Marinha, Exército ou Força Aérea. Na Europa e nos Estados Unidos da América é diferente. Para europeus, às vezes é difícil entender o que significa uma linhagem militar, mas na América é diferente. Ao sair dos fuzileiros navais, liguei para minhas irmãs e disse: quero conversar com vocês sobre algo. Elas: vocês vão para a Ucrânia? Eu disse: acertaram, que sorte. Acho que todo mundo meio que espera isso de mim, ninguém realmente fica com medo por mim em casa, todo mundo meio que já sabe. Olha para esse cara, você diria que ele tem 23 anos, eu não diria. Não, eu tô por aí vivendo minha vida. Só lutaria pelo Azov, em nenhum outro lugar. A ênfase deles na preservação da vida dos soldados é enorme. Se um de nós é ferido, o que já aconteceu, sabe? Um cara foi ferido. Toda a artilharia da brigada entra em ação, toda a guerra eletrônica da brigada é ativada e começa a derrubar todos os drones. Soldados de infantaria ucranianos aleatórios correm de árvores e trincheiras, ajudam a pegar o ferido e dizem: nós, começando a carregá-lo porque estamos cansados.
Esse tipo de apoio e irmandade acho que não pode ser encontrado em nenhum estrangeiro. Tipo, esses caras nem nos conhecem. É isso que dizem sobre a Brigada Azov, e agora ela se tornou uma unidade ainda maior. Eles têm essa irmandade e união. Eles também têm isso na Terceira Brigada, e a herança deles também está conectada, e a Terceira Brigada, aliás. Mas você realmente não encontra isso na maioria das unidades, mas com certeza na Azov... Essa é a nossa primeira missão, somos os primeiros nessa área de operações, e eles estão dispostos a morrer e se expor ao fogo inimigo e aos drones. Para nós, só porque usamos o uniforme Azov, só porque temos o título Azov no nosso nome, e eu não sei se você pode encontrar isso em qualquer outro lugar do exército aqui. Acredito que algumas pessoas parecem predestinadas a essa vida, pois tudo faz sentido para elas. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu já tive um emprego normal por alguns meses, nunca fui tão infeliz. Tipo, eu vou estar com frio numa trincheira sendo atingido por artilharia, congelando meus pés, sabe? E tipo, sabendo que vou morrer quando o próximo projétil atingir. E eu estou, tipo, mais contente, feliz. Eu durmo perfeitamente à noite. Vamos estar a 40 metros da cerca da fronteira russa. Numa floresta com meus pés tentando esquentá-los com folhas secas e sem problemas. Em casa eu me sentia miserável só de saber que teria que acordar e ir ao escritório. Acho que nasci para isso. Sua personalidade se destaca, dá pra ver nos olhos dele. Ele está feliz. O que ele faz está do lado certo da história. Só quero agradecer pelo seu serviço, Uno. Coloque nos comentários. Além disso, ele parece ter uma personalidade incrível, lutando pela causa certa. Fico feliz que ele esteja do nosso lado. Felizmente. Veja, estava quebrado, mas funcionou. Isso é pura felicidade. TJ, ex-fuzileiro naval, presenciou como anos de guerra brutal com a Rússia transformaram o perfil dos combatentes estrangeiros na Ucrânia. Eu servi no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Na verdade, eu já estava fora há 10 anos quando isso começou, então eu estava só trabalhando com construção e coisas assim. E eu vim para cá em março de 2022. Preciso sempre destacar como esses fuzileiros navais são descolados. Eles vivem muito no treinamento, na experiência e na irmandade do Corpo de Fuzileiros Navais. Nos Estados Unidos, os desafios que você enfrenta lá, acho que isso acalma um pouco sua personalidade, o jeito que você se comporta, o jeito que você fala, a tranquilidade disso, o equilíbrio. Gosto e respeito isso, e em qualquer conflito isso é essencial, é o que mais destaco dessa pessoa. Também entrou para a Legião Internacional, ficou lá por 3 anos seguidos. Ainda não voltei para a América. E assim que o Azov começou a aceitar estrangeiros, obviamente foi uma melhoria em relação ao lugar onde eu estava. Então fui direto para a Legião ou fui direto para o Azov. Havia milhares que se juntaram no início e poucos que realmente ficaram até o fim. Que tipo de pessoas ainda estão aqui após tanto tempo? Sim, há um certo romantismo sobre a guerra para algumas pessoas hoje. Isso é exatamente o que eu também vi nesses 4 anos cobrindo isso, tendo ido à Ucrânia 8 vezes. Ao olhar nos olhos dos soldados, percebe-se que alguns estão quebrados, enquanto outros parecem felizes com isso. Eles não se iludem com a guerra, mas estão felizes em lutar e por estarem do lado certo. Não tinham expectativas ao entrar. Mas outros que antes jogavam Call of Duty, Counter-Strike ou tinham qualquer ideia na cabeça. Assistindo a filmes militares de Hollywood, eles sempre romantizam a guerra, nunca mostram a realidade dela porque ninguém quer assistir a isso. Se você mostrar a realidade disso, você romantiza. Você coloca música, coloca efeitos, constrói o personagem, o ponto de ruptura ou de evolução na história nesse campo de batalha. Não é assim. As pessoas quebram, mijam nas calças, se cagam e morrem sem cerimônia. Então, se você não tem expectativas sobre isso, se você vê realmente como é, aí você pode descobrir. Se você realmente nasceu para essa vida, eu não nasci para essa vida. Muitos que entraram na Legião Internacional Ucraniana no início da guerra tinham essas ideias. Os avós e pais deles lutaram, sabe, na Segunda Guerra Mundial, na Coreia e no Vietnã. Eles não tiveram a guerra deles, então foram para lá.
Não foi como Hollywood ou o Call of Duty mostraram. Foi brutal e diferente. E como eu disse, você vai se borrar de medo. Eles têm uma visão muito diferente do que é realmente a guerra. Acredito que muitos vieram aqui buscando esse romantismo. E então, ao perceberem como essa guerra é violenta e agressiva, eles tendem a voltar para casa. E tudo bem, isso é normal. Este não é um lugar normal para se estar para alguém que está de novo aqui. Desculpa pausar tanto, mas tudo o que ele fala tem conexão pessoal comigo. Quero dizer de novo, já falei muitas vezes, não é pra mim, eu não tenho ilusões sobre a guerra, não é pra mim. Não gostaria disso. Se precisar, faço, mas não gosto. A questão é que se os soldados descobrirem que, ok, não é pra mim, eles podem voltar pra casa, tudo bem, mas se eles não fizerem isso e ficarem por culpa ou outro motivo... Eu já vi soldados assim, eles se tornam uma ameaça para si mesmos e para os companheiros. Dá para ver isso nos olhos de alguns soldados. Eles estão quebrados, a ilusão acabou. Estão cansados, esgotados e deprimidos. Não dá para lutar assim. Quando está lutando, você precisa daquela sensação ardente de que está fazendo a coisa certa e acredita nisso. Se você não tiver isso, algum dia vai acabar indo embora. E é isso, eu já vi acontecer. Eu até conheço estonianos que lutaram pela Ucrânia, alguns que quebraram, passaram daquele ponto de ruptura. Eles não voltaram para casa. Talvez ninguém os esperasse lá. Quaisquer que fossem os motivos, eles não voltaram. Eles não deveriam ter estado no exército. E não terminou bem. Não são deste país e não foram realmente obrigados a lutar aqui, então eu entendo. E muitos dos bons, dos realmente bons, foram mortos logo no começo, e isso também fez com que as pessoas voltassem para casa. Sabe, se você vê um dos melhores soldados com quem já esteve na vida ser morto nesta guerra, isso faz você pensar duas vezes sobre estar aqui. Então acho que isso fez muita gente ir embora, como eu. Eu tinha perdido muitos amigos próximos logo no começo, pessoas que realmente se tornaram família para mim no início. Então, na minha opinião, a melhor forma de honrá-los era aguentar firme e continuar seguindo em frente. As pessoas não veem isso nos filmes. Band of Brothers e outras séries bem feitas mostram. Na guerra você é da infantaria. Você pode ser o melhor soldado de infantaria do mundo, o melhor atirador, o melhor sobrevivente, o melhor no que quer que seja. Você conseguirá lidar com a perda de amigos, melhores amigos e pessoas próximas? Não importa quão bom soldado você seja, se não conseguir lidar mentalmente e lutar no dia seguinte com precisão e calma, é isso. Lidar com o peso de perder um grande número de pessoas queridas, de seus amigos, amigos pessoais, você realmente não pode ensinar isso. Isso é algo pelo qual você passa, você se queima muito na vida e aí aprende isso, mas você não pode ensinar isso. Continuando com os americanos na Ucrânia, eu tenho um vídeo vindo da floresta de Kremina. É uma floresta enorme, enorme, onde os combates acontecem há muito tempo. Na verdade, é uma das linhas de frente mais antigas desta guerra, de fato. E aqui temos um soldado americano voluntário disparando uma arma propelida por foguete. Em um tiroteio, esse é um voluntário americano. Suponho que o cinegrafista seja colombiano porque dá pra ouvir. Ver outro tiro. O primeiro, me dá outro. Coloque e não gira o detonador, sabe? Houve uma falha. Eu não sabia se dava pra ouvir o clique. O gatilho funcionou, mas não disparou. Segundo clique, segunda falha, girando o detonador. Tenha cuidado. Kaisers, tenha cuidado. Eu não sei de que sotaque é esse, talvez seja colombiano. Terceiro clique, terceira falha. Eles vão trocar o míssil, quer dizer, a granada, desculpa. E desta vez coloca, ela fica para fora mais giros. Dessa vez deve disparar. Bada boom. Você entendeu, pegou o ponto. Isso mostra como tudo pode ser caótico e seu equipamento pode falhar. Sempre acontece. É sobre sua reação. 3 falhas de disparo. Troque a granada, gire, cheque e dispare. Tudo certo, tem que manter a calma. Não pode surtar. Mérito para esse voluntário americano.
esse próximo vídeo novamente nas primeiras horas da manhã e foi filmado por um voluntário americano. E é um momento insano em que 2 bombardeiros russos lançam bombas incendiárias em uma linha de árvores a apenas algumas centenas de metros dele. Ele grava com a câmera, olha, um Su-25. O que é isso? Lançando bombas em uma altitude muito baixa para evitar a detecção por radar. Bada-boom. E deve haver outro, eles geralmente voam em pares. Onde está o segundo avião? Ah, não tem segundo avião. Temos um míssil antiaéreo ucraniano seguindo o avião. Não tenho informações se ele acertou, mas olha só isso. Imediatamente. O bombardeiro lança as bombas e recebe o karma imediatamente. Bem, isso é lindo. Só mostrei isso porque sei que quem filmou era americano. No próximo vídeo, o voluntário americano, cujo codinome é Doomer, é um tiroteio em trincheira com drones sobrevoando. Início de 2025. Vamos assistir 1 minuto. Pega a arma antidrone, a FPV sobrevoando. Eles tentam derrubar os FPVs agora. É uma tarefa difícil. Já vi alguns caras insanos fazerem isso com um tiro só, mas esses caras estão em outro nível. É uma coisa muito difícil de fazer. Aquilo foi uma artilharia. E a gente recebe o full americano, mas é dito de uma forma bem calma. Desculpa por rir, cara, ele só fala isso. Falando sobre o Mavic no ar, não é um first person view, é um Mavic lançando granadas. Acertei aqui 2 vezes sem perceber. Pega a colagem de novo e leva para o abrigo. Ufa, essa foi por pouco. Essa foi a mais próxima, mas nos vídeos não dá pra perceber bem. É uma GoPro, ela não grava muito bem os sons mais graves, mas o jeito que isso passa pelas suas pernas. Quero dizer, se você já passou por essas explosões, eu não, só estive perto de ataques de drones e mísseis. Mas se você sente isso nos ossos, são como vibrações graves, é isso que te atinge. E é isso que desperta o medo da morte em mim, pelo menos eu senti isso toda vez que fui para a Ucrânia. O medo da morte é simplesmente o medo da morte. Não importa em qual situação você está com medo, que você está prestes a morrer agora. E isso muda você, faz você valorizar as coisas. E eu acho que aquela explosão bem perto foi a mais próxima. Essas explosões, esses encontros próximos. É isso que faz valorizar a vida. Agora apresento outro voluntário americano. Este é um vídeo antigo, de 3 anos atrás. Ele está em sua toca, isso nem é uma trincheira, é uma toca. É um posto avançado. Tem uma colagem, ele filma como está embaixo. Isso é um bombardeio de artilharia, em Deus confiamos. Uma bandeira americana. Olhe para o rosto calmo dele. E é isso que você chama de milagre. Isso está a 7 metros de distância, isso é fogo de tanque, era para você morrer com isso. Sete metros de distância. Você vê a árvore desaparecer, me diga que você não era para estar aqui. Ninguém gosta de segurar posição, preferimos atacar as linhas de árvores, às vezes essa é a ordem que você não conhece. Qual a diferença entre manter posição, como ele falou, e atacar as linhas de árvores?
Se você segura a posição numa trincheira, mantenha o local. Os russos costumam saber por que há drones por todo lado. Você realmente não pode fazer nada em segredo na linha de frente. Segurar a posição é aguentar artilharia pesada, ataques de barracas térmicas, GMLRs e atacar as linhas de árvores. Você pode morrer e ser atingido por um drone First Person View. Se você mantém posição por dias em uma trincheira ou buraco de raposa, vai receber projéteis de 200 milímetros ou mais. Essas enormes barragens de artilharia e disparos de foguetes, disparos de Guided Multiple Launch Rocket System, a bateria inteira martela em cima de você a apenas 7 metros de uma calibração tão alta. E isso tira sua audição, você fica com problemas de equilíbrio depois, é horrível. Existe uma diferença entre atacar linhas de árvores e simplesmente ficar parado em um buraco. Sobreviver a esses impactos. Você só entende a pressão quando está nela. Aquela árvore sumiu. Graças a Deus. Sentado aqui com um capacete russo e um mete sobre meus joelhos. Então é isso, na retaguarda da trincheira, capacetes russo e americano nos joelhos. Para proteger contra estilhaços, não sei se o capacete russo vai dar conta, mas o Umet com certeza vai. Ah, caramba, cara. Ah, merda. Isso é muita pressão. Ah, merda, perdemos. É um americano, cara. Charam. Sim, um homem muito, muito corajoso. Contusões e estilhaços. Sim, isso é como cavar uma trincheira, especialmente quando o solo está congelado. É um sofrimento, cara, principalmente quando deveria ser algo importante pra mim. Eu sou um cara mais alto, precisa ser bem funda, pra cavar isso com a sua pá. Eu odeio isso, mas vai salvar sua vida se esse investimento te der dividendos de vida. Logo depois da primeira explosão, você fica feliz de ter passado horas cavando isso. Agora, meus amigos, vamos assistir outro voluntário americano sob um bombardeio. Mas desta vez, pelo som, estou achando que é um termobárico. Ouçam, não é artilharia se aproximando. São esses foguetes termobáricos que sugam o oxigênio e o ar da zona de explosão. E então o ar colapsa, criando uma onda com a explosão. É estranho, isso estoura seus tímpanos. Se você estiver muito perto, quebra as janelas e tudo mais. Escuta. Isso é insano. Vamos começar por aquela linha de árvore. Sério. O motivo de eles estarem falando em ferrar com aquela linha de árvores é porque eles têm uma linha de árvores a algumas centenas de metros de distância. E se conseguem acertos tão precisos com barracas térmicas. Essas armas feitas nos anos 70 e 80 na União Soviética não são tão precisas, elas só são precisas. Se marcar as coordenadas corretamente, elas são armas de área. Se elas acertam tão perto, é coincidência, tem um drone russo ou alguém naquela linha de árvores passando as coordenadas. Eles pegaram aquilo como se fosse um canal. Permissão para começar naquela linha de árvores. Permissão para começar a ferrar com aquela linha de árvores de novo. Com toda essa educação, cara, você é do sul de novo? Ou o quê? Estragar tudo. E agora eles vão ferrar tudo com granadas. Possível tiro, fogo na parede. Mesmo lugar. Como assim? Tá ferrando? Mesmo lugar, vai, não tá ruim. De novo, comunicação em qualquer tipo de cano. Você está atirando, que tem uma granada propelida por foguete, arma propelida por foguete, seja qual for o tipo de cano feito, seja qual for o país que fez. Possui recuo traseiro se operar de modo similar, então comunique ao disparar. Isso é muito importante. Você ouve e repete porque alguém pode passar pelo recuo traseiro. Eles saem de lá sem audição, com ossos quebrados, podem perder um olho, é ruim. Tem que falar sobre o disparo.
Qual é o problema com vocês, americanos? Vocês são uns frouxos? Ha! Os palavrões. Em outro vídeo, alguém simplesmente te fode muito devagar e muito calmamente. Você também é é um jogo de computador. Desculpa, isso me faz rir. Agora, no finalzinho, eu tenho pra você o melhor tiroteio internacional de combate que já vi saindo da guerra da Ucrânia. Sei que o cara com a GoPro é americano. Vamos assistir. Antes, quero ler pra você o melhor comentário de um vídeo anterior. Do vídeo anterior sobre o voluntário americano. Antes de prosseguir, preciso agradecer aos membros do Buy Me Coffee. Vocês sabem, a base deste canal, esses são voluntários do meu canal e eles são realmente incríveis. Então eu provavelmente vou errar os nomes. Tom van der Geire. Obrigado, agradeço você, meu amigo Vitsravan. E finalmente Ben Koski. Dizemos H, como sabe, Koski, você termina com H. Então precisamos voltar àquilo. Obrigado a esses 3 voluntários. Sigam em frente, amigos, também há um comentário do vídeo anterior do voluntário americano. Uma voz calma em uma situação assim pode potencialmente salvar vidas, porque impede que a pessoa em desvantagem faça algo tolo por medo. Isso é algo que realmente falta na polícia americana. Ah, certo, acho que isso vai gerar uma discussão nos comentários. Interessante, ele parece ser um homem inteligente que aparenta entender de psicologia. As pessoas automaticamente e subconscientemente imitam os comportamentos dos outros. Diante de um oponente implacável, você luta até o fim, sem se render. Obrigado pelo comentário. Agora, meus amigos, as melhores imagens que todos vocês já viram. Tenho certeza de que vocês já viram essas imagens, mas não posso fazer esse vídeo com esse título sem mostrá-las a vocês. É Severodonetsk, em Luhansk Oblast, em 2022. Lembro que assisti isso há 3 anos, tempos diferentes. Imagens mostram um voluntário americano da Legião Estrangeira Ucraniana e sua equipe em intenso combate urbano contra forças russas. Há muitos americanos neste grupo aqui. E eu adoro a maneira como eles se movem, se comunicam e como os exercícios de infantaria funcionam neste vídeo. Está tudo perfeito. Adoro isso, eles são bons. Aqui, subindo as escadas, abrindo esses cantos, subindo o lance, limpeza das escadas. Você já limpou uma escada? Nunca fui pra guerra, só treinei e ensaiei, mas é realmente difícil. Há muitos cantos que se cruzam com os ângulos e tudo mais. Limpar a escada embaixo é difícil, em cima é mais fácil, mas não tanto. Eles também podem jogar granadas em você, e eles abrem todos os cantos assim, abrindo, ficando, fazendo a ponta, outro cruza. É feito de forma bonita, esses caras já treinaram juntos agora. Essa parte aqui, atravessando essa área, tem russos abrindo fogo. Eles estão se conectando e atirando nessa área de 10 metros aqui, então abrindo fogo. E corre, abre e corre. E esse cara vai na frente, atira. Outro cara vai na frente aqui, atira. Operado perfeitamente. Desculpe pela falta de palavras aqui, mas é... Eles se movem rápido mesmo sob tiroteios intensos. Os russos atirando. Você viu uma bala acertar aqui e o cara correu. Balas atingindo a porta. Esse foi o último a correr. Olha isso. Ele estava a 0, alguma coisa segundos de levar um tiro na cabeça. Quero dizer, isso acerta bem aqui e outros também vêm, atirando às cegas e o outro foge. Quero dizer, isso é extremamente perigoso. E o último também vai fazer isso. Fogo de cobertura também, quando ele faz fogo de cobertura, outro o segura com muita força, assim que for necessário, ele o puxa para trás porque isso é mais rápido. Eu simplesmente adoro esses pequenos detalhes nesse vídeo. Esses caras definitivamente treinaram juntos por anos.
Eu acho... essas pequenas coisas. Você pode pensar, é lógico, o quê? Mas você tem que praticar isso loucamente para que funcione em uma situação de combate como essa. É isso. Tenho certeza de que você já viu esses vídeos. Não é para ser tudo material novo, mas essas são as melhores imagens que já vi. Para os combatentes internacionais, voluntários americanos saindo da Ucrânia. Sim, estou aqui na Estônia no meu estúdio aconchegante falando sobre isso. Esses caras são os verdadeiros heróis. Infelizmente não sei se eles ainda estão vivos, se ainda estão lutando. Se você souber, por favor, coloque nos comentários. Quero aprender mais sobre esses lutadores. Obrigado por assistirem, amigos. Se você é americano, lutou na Ucrânia, obrigado pelo seu serviço. Se você é voluntário ou se já doou para qualquer tipo de organização de ajuda à Ucrânia. Obrigado, amigos. Até amanhã no próximo vídeo. Normalmente posto segunda, quarta e sexta, mas nesta semana também farei terça e quinta, então serão 5 vídeos. Slava Ucrânia e tchau, meus amigos. Vocês estão comigo há quase 4 anos já. Vimos que, unidos, podemos fazer a diferença nesta guerra, podemos ajudar os ucranianos, e vocês realmente ajudaram, vocês doaram não uma, não duas, mas 8 vezes por 8 vezes. Eu viajei para a Ucrânia para entregar as dezenas de caminhões e centenas de drones que vocês compraram para as unidades ucranianas. Esses caminhões e drones salvaram diretamente a vida de soldados ucranianos, soldados que puderam viver mais um dia, lutar mais um dia por suas casas e famílias. Aqui no YouTube eu não pude contar toda a história para vocês, a verdade sobre o que aconteceu enquanto eu estava na Ucrânia. Inúmeras vezes caímos sob ataques de drones e mísseis russos. Inúmeras vezes senti o medo da morte. E inúmeras vezes prometi a mim mesmo que não vou parar por medo. Na minha última missão na Ucrânia, minha esposa foi junto comigo. Passamos nossa lua de mel em uma zona de guerra na Ucrânia, a melhor que alguém pode esperar. Aqui você a vê atirando com o grupo Alfa da SPU, as melhores forças especiais da Ucrânia.